O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a constitucionalidade da lei da ficha limpa. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou a sessão e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa suspendeu a análise da validade da lei da ficha limpa. São 3 processos que o Supremo Tribunal Federal está analisando. 2 ações, uma da Ordem dos Advogados do Brasil e outra do Partido Popular Socialista, que perdem a declaração de validade da lei. E uma outra ação da Confederação Nacional das Profissões Liberais, que pede a declaração de inconstitucionalidade de parte da lei que diz que profissionais que foram excluídos da profissão por infração ético-profissional não podem ser elegíveis. E veja agora na reportagem como foi esse julgamento. As sustentações orais começaram com os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Popular Socialista, que pedem a declaração de validade da lei da ficha limpa. Segundo o PPS, a aplicação da lei sobre atos e fatos passados não contraria os princípios da segurança jurídica. Para o presidente da OAB, o Fir Cavalcante, a ficha limpa é a reforma política possível no país. O advogado-geral da União defendeu que a lei é um aperfeiçoamento do sistema de representação política no Brasil. A necessidade de garantir na representação política não um sentido de propriedade do titular, do representante, mas a titularidade do representado, ou seja, a garantia da legitimidade do representante permanente junto a essa mesma sociedade é um elemento essencial. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, também defendeu a validade da lei da ficha limpa. Para ele, não cabem as alegações de que a lei contraria o princípio da presunção de inocência. A iniciativa legislativa, a iniciativa popular, decorre precisamente desse variado festival de improbidades e outras mazelas que tem caracterizado, infelizmente, o nosso mundo político nos últimos anos. O que as disposições da Lei Complementar 135 estabeleceram foram simplesmente requisitos, não penas, aliás, semelhantes àqueles requisitos previstos para a ocupação de cargos públicos, sendo impertinente, portanto, a invocação do princípio da presunção de inocência. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, votou pela improcedência da ação da Confederação Nacional das Profissões Liberais e pela procedência parcial das ações da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Popular Socialista. Eu estou encaminhando a minha proposição de voto, senhor presidente, no sentido da improcedência do pedido na ADI 4578 e da procedência parcial das ações declaratórias de constitucionalidade número 29 e na ADC 30, nos termos do voto do relator, que eu agora explicito. E nesse sentido, senhor presidente, eu encaminho a minha proposição ciente de que, muito embora hoje haja uma certa aversão da judicialização da política, a reforma política do Brasil começa no julgamento deste caso através da Suprema Corte Brasileira. E na primeira parte da sessão plenária de hoje, um empate suspendeu o julgamento do caso Jader Barbalho. Entenda na reportagem. Os ministros analisaram um recurso no qual a defesa de Jader Barbalho pretende reformar decisão da Suprema Corte e, com isso, conseguir a liberação da posse dele no Senado. Nas eleições de 2010, Jader Barbalho foi eleito senador pelo Pará, mas teve o seu registro cassado com base na lei da ficha limpa. Em outubro do ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o pedido de registro de Jader Barbalho. Com a posterior decisão do STF de que a lei da ficha limpa não tem validade para as eleições de 2010, a defesa entrou com embargos de declaração recorrendo da decisão do plenário.
Os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Aires Brito acompanharam o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, que rejeitou os embargos, já que a matéria já foi julgada pelo plenário e não estariam presentes os requisitos para a propositura do recurso. A Constituição repudia os artifícios utilizados para impedir que sejam devidamente apurados os atos contrários aos seus preceitos. Ademais, no presente caso, como não se relata qualquer antagonismo entre o candidato e o partido político ao qual se encontrava vinculado, ou seja, a renúncia, no caso, é decorrente de juízo personalíssimo, não cabe ao Judiciário avaliar as razões pessoais que levaram o recorrente a renunciar. Já os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e César Peluso acompanharam a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Em razão de justiça, de plena justiça, era só isso que seria necessário, em razão do princípio da segurança jurídica e da isonomia, para eu votar, senhor presidente, no sentido de acolher os embargos infringentes, modificando, portanto, o acórdão embargado para os fins de dar provimento ao recurso extraordinário, reformando o acordo do Tribunal Superior Eleitoral a fim de deferir o registro do embargante. É como voto. Com o empate, os ministros decidiram aguardar a posse da nova ministra para decidir o caso. Nesse momento eu não posso antecipar o que será feito, porque isso dependerá de uma avaliação do quadro com o próprio senador Jader Barbalho e com a sua equipe jurídica, para ver qual o melhor caminho, o caminho que melhor lhe assiste. Eu estou muito orgulhosa de estar neste momento legitimamente, com votos limpos, assumindo esta vaga do Senado Federal pelo meu estado, pelo estado do Pará.